Como funciona um carregador rápido do tipo que você para por 30, 40 minutos, carrega um bom percentual da bateria e pode seguir viagem? Hoje o vídeo é diferente porque eu vou bater um papo com o Carlos, toca aí Carlos, que é do Lactec, engenheiro eletricista. Exato. Se apresenta um pouco, Carlos. Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Bianchim, sou engenheiro eletricista, especializado na parte de mobilidade elétrica, trabalho no Lactec, no Instituto de Tecnologia, e a gente já vem desde 2018 trabalhando com mobilidade elétrica, implantando eletropostos, desenvolvendo sistemas de carregamento para veículos elétricos. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o carregador rápido, que é esse que vocês estão vendo aí. Ele é um equipamento basicamente que converte energia alternada em energia contínua, e com isso a gente pode fazer o carregamento das baterias dos veículos elétricos de forma direta. Ou seja, a conexão é para alimentar diretamente as baterias sem nenhum outro intermediário, e com isso, como foi dito, a gente reduz o tempo de recarga e pode permitir a opção de viajar em estradas e alimentar esses veículos elétricos das mais variadas potências, tipos e tamanhos de bateria. Bacana. E o que eu quero perguntar primeiro, e claro, trazer para vocês, é como funciona exatamente na essência. Eu já vi alguns carregadores desses rápidos abertos, eles têm módulos no interior. Como é que funciona essa situação de você levar essa energia suficiente para o carro, você converter, você passar do alternado para o contínuo? Bom, os carregadores rápidos, basicamente, eles têm 4 grandes blocos. Um deles é isso que você comentou, são os módulos de potência que convertem a energia alternada em contínua. Depois ele tem os sistemas de cabos e plugs, que é onde faz a conexão com as baterias. Nós temos hoje no Brasil basicamente 2 tipos de plug, o CCS2 e o CHAdeMO. O CCS2 é o mais hoje utilizado no Brasil e deve provavelmente ser o predominante. Europeu, né? Exatamente. Outros 2 blocos que nós temos é o sistema de controle de temperatura e troca de calor interno do equipamento. E por último é o bloco de eletrônica, onde você tem toda a gestão da carga no sistema de pré-carga, ou seja, de autorização, durante a recarga, e faz todo o sistema de comunicação para subir os dados numa nuvem ou num sistema de controle, além de controlar, de fazer a interface com o usuário. Então são vários blocos que cada um cuida de uma etapa durante a recarga, seja da questão da potência, seja dessa comunicação. Exatamente. Essa comunicação é algo importante para se mencionar, porque muitas vezes o usuário, ele por até um desconhecimento ou até por falta de uma informação que possa ser divulgada, né, não se sabe exatamente como que isso acontece. Mas quando você pluga o seu veículo elétrico num carregador rápido, você inicialmente já estabelece uma comunicação para buscar a autorização de recarga, que hoje na maioria das vezes precisa de um aplicativo para você fazer a autorização. A partir daí, uma vez que foi estabelecido esse... plugou, já começa uma conversa. Já começa, né? Uma conversa. A partir do momento que você autorizou no aplicativo a recarga, essa conversa ela vai até o seu fim, dando a autorização para recarga. Começou a recarga, essa comunicação não cessa. Ela existe continuamente durante a recarga. Fica toda hora trocando ali. Todo momento nós temos troca de informação completa. Porque se houver qualquer tipo de identificação de uma possível falha ou de alguma situação um pouquinho crítica, imediatamente você desliga essa recarga, você interrompe ela para interromper o fornecimento de energia. Então isso é para dar mais garantia e mais segurança no processo de recarga. Legal, então isso é uma situação bacana, foi uma das primeiras conversas até que eu tive com o Carlos, que a gente tem essa situação de como é o elétrico quando ele carrega, como que fica essa conversa. E o interessante é que, muito diferente de você quando você está botando um combustível que você não tem uma medição ali a todo momento, a recarga não, né? Você me trouxe uma conta de alguns segundos, como que é isso? O tempo todo, a cada 300 milissegundos no máximo, você tem um envio de um pacote de informações completo. Nesse pacote você tem todos os valores medidos para proteção, a energia que você está consumindo, a potência que foi solicitada, a corrente elétrica que foi solicitada e o quanto o carregador entregou nesse processo para o veículo elétrico. Então, com esse check-up de informações, você tem mais segurança. Você tem muito mais segurança e você consegue entender também, é possível entender que muitas vezes quando a gente para um veículo elétrico num carregador rápido, a gente talvez não tenha a potência total ou do veículo ou do eletroposto. Porque nessa troca de informações a gente pode chegar numa situação... Tá tudo certo, né? Se ele todo fala mundo, não tá exatamente, certo, não puxa tudo. Exatamente. Se você tiver pequenas diferenças, o carro aceita mais e o eletroposto menos, ou o contrário, né? O limite menor acaba sendo respeitado. Uma outra situação que pode acontecer também é que se você tiver, por exemplo, vindo de uma longa viagem e as temperaturas na bateria mais elevadas, que é o natural, esquentou, você normalmente vai ver que o seu carro não vai carregar na potência máxima.
ele vai ter uma limitação por conta da própria temperatura da bateria. Quem determina isso é o veículo, não é o eletroposto. O eletroposto, ele sempre segue o que o veículo determina. Existe uma comunicação ali, né? E até sobre esse tema, eu queria aproveitar, a gente falou de carregador rápido, mas a gente fala de carregador, mas existe um papel muito importante do veículo nessa etapa, porque é como se o veículo mais aceitasse a energia do que o carregador carregasse, digamos assim, né? Como que você... Na verdade, esse cenário, como você enxerga? Na verdade, o veículo, ele é sempre o comandante. O eletroposto, ele sempre é o escravo nessa relação do ponto de vista de quem solicita e quem entrega. Certo. O veículo solicita uma energia, uma corrente máxima, e o eletroposto é que vai determinar se ele consegue atender, ele entrega. Se ele consegue atender menos, ele informa ao veículo esse valor e entrega menos. Então, de tal forma que sempre quem está no controle é o veículo. O eletroposto, ele só tem ação se for identificado alguma situação de falha na comunicação ou algum problema que pode levar a uma falta de isolação elétrica. Aí ele desliga a recarga, mas ele informa o veículo que detectou isso e que está fazendo um processo de desligamento da recarga. Você pode depois recomeçar esse processo sem problema. E aí entra naquela conta, né, de que os carros têm os seus limites, né? Exato. Eles podem carregar até uma certa potência, seja em corrente alternada ou contínua, que envolve segurança, estrutura de baterias, muita coisa, né? Exatamente. É um conjunto de informações que tem que estar muito bem casado para você ter um processo bem feito de recarga. E toda recarga de veículo elétrico ela é muito segura, porque a gente tem um monitoramento o tempo todo, tanto de um lado quanto do outro, para não permitir que haja qualquer problema, dando muito mais segurança para quem está operando e para a própria manutenção também da vida do veículo elétrico, né? E nessa questão de segurança, é uma coisa importante, a instalação ser segura, né? Isso eu acho que é um dos principais detalhes hoje, né? A instalação de um eletroposto, principalmente o de carga rápida, ela tem que ser feita de uma forma dentro dos padrões de segurança estabelecidos pelo Brasil e também pela própria concessionária. Muitas vezes são padrões, são regras que se complementam. Mas você tem que fazer uma instalação segura, porque senão, do contrário, o eletroposto não vai operar adequadamente e toda vez que você tentar fazer uma recarga, o veículo não vai aceitar. Então, quando aceita, é porque realmente essa segurança na instalação está correta. Porque o veículo, às vezes muita gente às vezes não avaliou isso, mas existe no veículo vários protocolos que ele tem que seguir, senão ele não carrega, né? O carro não aceita a recarga, plugou. Não, exatamente. Tem sempre. Essa conversa no início da recarga para autorização e durante a recarga, ela é uma conversa permanente que troca informações e qualquer desvio imediatamente leva a uma suspensão da recarga. Segurança. Então é por questão de segurança. Mais um tema que eu queria abordar nesse vídeo aqui, mais dois. O primeiro vamos ali nos cabos? Vamos lá. Existe uma situação interessante nos cabos de recarga, que cada um dos pinos significa uma função. E o Carlos, melhor do que ninguém, vai me mostrar isso aqui agora. A gente está com o carregador no modo seguro aqui para trabalhar. Exatamente. E que funciona, cada um tem a sua realidade, né? Exato. Esse aqui é um plug CCS2. Rápido, onde você está vendo aqui os dois terminais positivo e negativo da bateria. Então, quando eu conecto esse plug no veículo, esses dois terminais vão conectados nos terminais da bateria do veículo elétrico. E aqui em cima você está vendo os terminais de terra, ou seja, garante o aterramento, os terminais de proximidade e de comunicação. Os terminais de proximidade servem para detectar o cabo, ou seja, quando um plug desse é conectado no veículo, tanto o veículo quanto o eletroposto identificam que houve uma conexão. Não sabem qual que é essa conexão, mas houve. Começa a conversa. E o pino de comunicação é por onde começa a iniciar a troca de mensagem. E essa troca de mensagens é permanente até se encerrar a recarga. Legal. Tem mais uma situação no cabo de corrente alternada. Esse aqui é um tipo 2, né? Exatamente. Digamos que é a versão de alternada desse modelo aqui, né? Exatamente. Ele tem os mesmos 3 terminais, terra, proximidade e comunicação. E você está vendo aqui mais 4 terminais, que são os terminais de força. São 3 fases e neutro. Então, nesse caso aqui, eu consigo atender uma alimentação alternada trifásica para o veículo. Existem veículos que recebem essa alimentação trifásica, existem outros veículos, na sua maioria, que só aceitam alimentação monofásica. Entretanto, você pode conectar esse mesmo conector no veículo, que ele vai trabalhar só com uma fase, então não vai ter problema nenhum.
E aí, por fim, tem outro detalhe interessante, que é uma situação que pode ser que vocês já tenham vivenciado, que é você chegar com um carro, como esse aqui, por exemplo, que aceita até 195 kW, e ele puxar menos no eletroposto. Exatamente. Relação com o cabo, né? Como que funciona esses limites? Vocês podem, como eu falei, uma recarga, ela depende de muitos fatores. E um dos fatores é o tamanho do cabo. O tamanho do cabo determina a capacidade de corrente elétrica que você tem. Basicamente é isso. Corrente. A galera conhece por ampere, né? Por ampere, exatamente. Esse aqui é um cabo de 120 amperes. Hoje no mercado brasileiro já tem muitos eletropostos que estão saindo com cabos de 200 amperes. A potência do eletroposto não muda em si com relação ao cabo. Mas existem situações que quando você está com uma bateria mais baixa, por exemplo, o carro vai pedir mais corrente. Porque ele está com menos tensão. Exatamente. Menos, vamos falar volts, né? Exatamente, menos tensão. Então, se você fizer uma conta, você vai ver que a corrente vai ficar muito maior do que o próprio cabo aceita. Então, ele acaba sendo um limitante que o eletroposto sabe qual é e determina, portanto, qual vai ser a máxima potência que você vai entregar para o seu veículo. Legal, então essa é uma situação que eu queria que o Carlos trouxesse aqui também, que é de você chegar num carregador, o teu carro muitas vezes aceita uma potência e não está entregando por uma situação do cabo não suportar a corrente, que é quanto que o ampere ali, para ficar mais fácil, que o carro está pedindo. Então, por exemplo, você parou o carro, ele está pedindo, vamos supor aí, 150, 180 amperes, pode ser, né? Pode ser. E o carregador fala, ó, o meu cabo não aguenta. Daí ele não manda potência. Aí ele manda o máximo que o cabo aguenta. O máximo que o cabo. Exatamente. E para fechar é uma equação, né? Como que é essa equação de potências? É simples. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Tensão vezes a corrente. Se a tensão da bateria está menor, então nesse momento a corrente vai ficar maior para dar a mesma potência. Como você não consegue, você acaba fornecendo menos potência para o seu veículo. Por isso que às vezes há uma confusão. Muitos usuários reclamam porque o eletroposto tem uma potência declarada, mas entrega menos em determinadas situações. Não é o eletroposto em si que está com defeito. Na verdade, não é nem de um lado nem do outro. É uma situação normal de limitação por capacidade de corrente do cabo. Dentre outras que podem acontecer, mas essa é uma bastante comum e acontece, principalmente em veículos como esse que tem grandes potências e uma grande bateria, grande energia armazenada em bateria. Tem que ter um carregador também. Tem que ter um carregador compatível, senão você não aproveita 100%. E geralmente mais caro também, né? Com certeza, infelizmente mais caro. Geralmente mais caro. Então, pessoal, aqui vocês podem ver que tem placas solares, a gente tem aqui uma estrutura de carregadores que está logo pronta aí para ser usada aqui no Paraná, né, em Curitiba. E eu queria trazer o Carlos justamente porque ele vive isso todo dia, né? E ninguém melhor para poder trazer esse assunto. Então, Carlos, agradeço aqui você. Que é isso. Termina aqui pro pessoal, fala um pouco do Lactec e tudo. Pessoal, trabalho aqui no Lactec, uma empresa já que tem mais de 60 anos. Estamos aí também nos transformando de acordo com a realidade que a gente vive, né? Esse tema de mobilidade elétrica é um tema muito novo e ainda tem uma estrada longa para crescer. A gente ainda vai ver muita coisa nessa área aqui dentro da nossa rotina diária, né? E se precisar de alguma coisa, contem com o Lactec. Agradeço ao Matheus pela oportunidade e espero que tenha dado informações úteis aí que possam melhorar o dia a dia no uso com eletroposto e com veículos elétricos. Legal. Então, perfeito, pessoal. É isso. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai trocando ideia e bora para mais conteúdo. Manda para aquele seu amigo que tem uma dúvida, compartilha. É bastante novidade, mas é um mercado que a gente gosta, é um mundo legal. Valeu!